Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e oriente no meditar e refletir na sua santa palavra. Amém. Então nós queremos nessa noite estudar, refletir um pouco sobre o texto da epístola. E o texto da epístola é um texto que estava escolhido, conforme a série trienal das nossas leituras bíblicas, estava aí para a nossa reflexão neste final de semana. E aí eu acabei também abordando então todo o contexto dessa segunda carta aos Coríntios, especificamente os capítulos 8 e 9. Então não apenas o texto que foi lido, os versículos 1 a 15, mas também os versículos que se seguem, todo o capítulo, então capítulo 8 e o capítulo 9, que tem essa temática da generosidade, da importância da generosidade da nossa vida de ofertas. Então nós queremos trabalhar nessa noite 3 reflexões, 3 perguntas básicas que o texto nos leva a refletir. Então, para que servem as ofertas? Essa é uma pergunta que nós queremos responder. A outra pergunta, qual é a motivação para as ofertas? A verdadeira motivação para as ofertas. E a outra pergunta, o que nos impede de ofertar? Então queremos trabalhar essas 3 perguntas nesse nosso estudo a partir desse contexto aí dos capítulos 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então o contexto desses 2 capítulos é o seguinte: os cristãos de Jerusalém, eles estavam passando por sérias dificuldades. Perseguição não era ainda uma perseguição muito aberta, mas era principalmente por parte dos próprios judeus. Aqueles judeus que não haviam crido em Jesus começaram a perseguir de certa forma os judeus que haviam crido. Que tipo de perseguição era essa? Não comprando nada dos cristãos, não vendendo nada para os cristãos, e isso gerou uma certa dificuldade financeira para eles. Além disso, os impostos que o Império Romano cobrava eram altos, então tudo isso resultou em fome, E, além disso, já era um período de mais escassez, de seca, então isso acabou resultando em fome, em uma situação bastante séria, até mesmo desesperadora dos cristãos que moravam lá em Jerusalém. E aí Paulo, o que ele fez então? Ele incentivou e organizou campanhas entre as demais igrejas para auxiliar os cristãos necessitados lá de Jerusalém. É mais ou menos o que nós também fizemos e continuamos fazendo pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Então, tinham igrejas que não estavam passando por essas dificuldades, então Paulo, entre essas igrejas, ele organizou uma campanha solidária para ajudar os cristãos lá da cidade de Jerusalém. Os cristãos de Corinto, então, eles tinham boas condições financeiras e eles haviam se proposto a auxiliar. Um ano antes eles haviam aderido a essa campanha, mas por algum motivo eles não deram continuidade. De repente eles interromperam, eles relaxaram nessa campanha. E aí então o que Paulo faz nesse texto, principalmente nesse trecho que nós lemos hoje, ele usa o exemplo dos cristãos da Macedônia, que tinham menos condições, que sofriam perseguição, mas fizeram questão de participar dessa campanha solidária. Então, os cristãos da Macedônia, eles mesmos não tinham boas condições, eles mesmos sofriam perseguição, mas os cristãos da Macedônia, eles fizeram questão, mesmo eles tendo dificuldades, mas eles fizeram questão de participar dessa campanha solidária aos irmãos da igreja de Jerusalém. Então, esse é o contexto. E aí então a primeira pergunta, para que servem as ofertas? Nesse contexto da segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9, o contexto então é especificamente para ajuda aos necessitados, ou seja, é ação social, é uma campanha específica para ação social, para ajudar cristãos necessitados. E então esse é um ramo das nossas ofertas. Eu quero depois também fazer uma distinção entre ofertas regulares e ofertas específicas, para campanhas específicas. Mas então, além disso, as nossas ofertas, elas são fundamentais também para a subsistência do trabalho pastoral, Então,
o pastor, ele é chamado para, de fato, integralmente servir a sua congregação, né? Então, ele depende também desse auxílio da congregação, o salário do pastor, a subsistência depende também das ofertas, então, da congregação, para que o pastor receba aquilo também, o salário pelo seu trabalho, pelo trabalho que desempenha. Então, esse é um dos motivos das nossas ofertas, é um dos destinos. Também para a preservação e manutenção do templo e das dependências, porque nós sabemos toda a estrutura, ela vai precisar de reforma, de manutenção, né? Então, tanto o templo como também as demais dependências, despesas administrativas, como água, luz, um contador, se a igreja tem CNPJ, se ela tem registro em cartório, tudo isso são despesas administrativas. Também parte das ofertas é destinada à missão e evangelização, né? Que inclui então formação de pastores, subsídio de congregações menores que não conseguem se manter sozinhas e construção de igrejas. Então, parte das ofertas regulares que são feitas aqui, parte dela, a nossa congregação tem a responsabilidade de passar uma parte para Alas, uma parte para o distrito e uma parte para a IELB, que é justamente para então realizar todos esses trabalhos, assim como nós também todas as congregações. E aí também a ação social, que é justamente o contexto da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, que ajuda aos necessitados, aos vulneráveis e também para apoio em momentos de calamidade. Então, é essa a finalidade, é para isso que servem as nossas ofertas. E aí então a distinção que eu quero trazer para vocês entre ofertas regulares e ofertas especiais. Então as ofertas regulares, aquelas que mensalmente se faz através do envelope, como nós temos em nossa igreja, então elas são fundamentais para o andamento do trabalho, né? A subsistência pastoral, para a preservação e manutenção das dependências, e demais despesas administrativas. E aqui nós temos, digamos, um princípio básico que está contido nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Então, essa oferta regular, ela é feita de acordo com o que a pessoa tem, não com o que ela não tem, né? Algumas, a gente sabe, no Antigo Testamento era ordem, né, do próprio Deus o dízimo, né? Ainda hoje, algumas igrejas seguem rigorosamente isso de certa forma cobram e muitas vezes até mesmo impõem o dízimo, inclusive aplicando punições para pessoas que não estão com o dízimo em dia. Mas isso não existe base no Novo Testamento para isso, não existe base. O que nós precisamos é, de fato, cada um de acordo com a sua condição, assumir um compromisso, né, com Deus e com a igreja da qual participa. Por isso, dois princípios básicos são o que? A regularidade e as primícias. Não se sobrou, eu vou ofertar, se não sobrou, eu não vou ofertar. Então, os princípios são a regularidade e as primícias, de acordo com o que alguém tem. Se alguém não tem, essa pessoa não vai ser punida, ela não vai ser penalizada. Inclusive, nesse sentido, a própria igreja vai ter que, de alguma forma, também prover as necessidades dessa pessoa, se talvez ela não tem nem para a sua própria subsistência, né? Então, aí entra em campo o quê? A parte também da ação social que a igreja precisa praticar, né? Então, ofertas regulares. Aí ofertas especiais, elas são fundamentais para campanhas específicas. Aí o princípio que também está agora no capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando são feitas campanhas específicas, campanhas especiais, ano passado fizemos a campanha da cruz da igreja, né? A cruz da fachada, o letreiro, foi uma campanha especial, né? Foram ofertas especiais e nós, com a graça de Deus, o apoio de cada um de vocês, todos aderiram e nós concluímos, né, toda aquela fachada que foi feita com ofertas especiais. E aí nisso, cada um, de acordo com o que tem e conforme tiver proposto em seu coração. Ninguém deve ser constrangido, ninguém deve ser obrigado, mas de bom grado. E aí Deus ama essa oferta. Ofertas especiais também são aquelas como nós fizemos recentemente no culto, uma oferta especial para os irmãos do Rio Grande do Sul, né?
Até mesmo a nossa Margarida do Amor é uma oferta especial, onde nós arrecadamos itens para auxiliar as pessoas necessitadas através da ação social, né? Então essa distinção entre ofertas regulares e ofertas especiais. A próxima pergunta é: qual a motivação para as ofertas? Então Paulo, ele até usa o exemplo dos macedônios, né, em relação aos coríntios. Ele diz, os macedônios, eles mesmo sendo pobres, fizeram questão de ofertar, para assim então motivar os coríntios a ofertar. Mas as ofertas de outros jamais devem ser o motivador principal. Esse é o ponto. Então Paulo diz aqui: não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação dos outros. Então, quando Paulo ele usa o exemplo dos macedônios, não é no sentido de constranger eles, não é no sentido legalista de chamar a atenção duramente deles. Olha só, vocês viram o que os macedônios fizeram? Eles nem têm condições, mas deram, agora vocês vão dar ainda mais. Não, ele faz de maneira amorosa. Ele diz, olha, não é como mandamento, mas eu quero assim, olhem o exemplo deles. Eles não têm condições, eles mesmos precisariam de ajuda, mas eles fizeram questão de participar dessa campanha. Então vocês que têm condições, já começaram, se propuseram, continuem essa campanha, né? Então, de maneira bem evangélica, de maneira bem amorosa, Paulo então motiva os cristãos de Corinto também a sua vida de oferta. Então, o exemplo de outros obviamente pode nos ajudar e deve nos motivar também a nós participarmos, aderirmos tanto a ofertas especiais como também ofertarmos regularmente. Mas Paulo ele usa a graça como o motivador principal para as ofertas. E ele diz, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então Paulo ele não usa um parâmetro desse mundo, um parâmetro material, mas ele usa um parâmetro espiritual. E isso vai de encontro ao que esses dias nós já falamos em uma mensagem, que a nossa maior riqueza, a maior riqueza que nós temos, não é uma riqueza material. A maior riqueza que nós temos é a riqueza espiritual. Nós éramos pobres, nós éramos totalmente desamparados, nós não tínhamos nada espiritualmente falando, éramos mortos em delitos e pecados, como diz o texto bíblico, e Deus nos deu vida. Nós éramos pobres e Jesus nos fez rico quando Ele veio a esse mundo e tomou as nossas dores sobre si. Então essa é a nossa maior riqueza, a riqueza espiritual. E essa riqueza espiritual, isso que Deus faz por nós, pela nossa salvação, é isso que deve ser o motivador principal para a nossa vida de ofertas. Então essa é a principal coisa que Deus fez por nós. Além disso, a gente sabe que Deus faz muito mais. Deus nos dá tudo o necessário para o corpo e para a vida. Mas se nós não reconhecermos o que Deus fez por nós em Cristo, espiritualmente falando, a gente também vai ter grandes dificuldades em reconhecer o que Deus faz por nós materialmente, né? Então esse é o motivador principal. E aí uma coisa que chama atenção nesses 2 capítulos da carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o uso do termo graça. Ele é usado 10 vezes nesses 2 capítulos. O termo graça, é o termo no grego, chama-se charis, graça. E aí ele é usado tanto para receber, ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus, que são bênçãos materiais, até colocar aqui, né? Então recebemos de Deus tudo o que precisamos, tanto dádivas para a vida espiritual como para dádivas para a vida material. Então tudo que nós precisamos nesse mundo, espiritualmente falando e materialmente falando, vem de Deus. Isso é graça, é favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos dá. Então o termo graça é usado para falar disso, aquilo que Deus nos dá. Mas ao mesmo tempo, esse termo é usado para a nossa ação em favor dos outros. Quando nós, reconhecendo a graça de Deus, damos e compartilhamos com os outros. Também é usado, Paulo usa o termo graça. E ele diz, já que recebemos tantas bênçãos, temos a liberdade e o privilégio de compartilhar essas dádivas com a igreja e o próximo.
Então o termo graça é usado nos dois sentidos, tanto no que Deus nos dá, como naquilo que nós, então quando nós entendemos que tudo recebemos de Deus e ofertamos regularmente para a igreja e ajudamos aqueles que precisam, nós estamos colocando em prática a graça. Nós estamos executando, estamos exercitando a graça. E aí então, dádivas espirituais são bênçãos de Deus, são elas a fé, o perdão dos pecados, a salvação eterna. Tudo isso vem de Deus, né? Nós não temos contribuição nisso. Deus nos dá isso por sua graça. E aí, dádivas materiais, bênçãos de Deus, o nosso tempo que Deus nos dá, os nossos dons e os nossos bens. Essas são as dádivas materiais, o tempo que nós temos, os dons que Deus nos dá, os bens que nós temos. Tudo isso vem de Deus, não é meu. Não é algo que eu fiz por merecer, é Deus quem me dá essas coisas. E aí as nossas ofertas, elas sempre serão uma resposta à graça de Deus. Se nós ofertamos, se nós ajudamos aos que precisam, é porque Deus fez algo por nós primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E aqui eu coloquei essas duas imagens. A cruz, ela tem a parte maior que a parte vertical. E aí, isso poderia, o que nós chamamos na teologia luterana de justiça passiva. Deus desceu a nós, não fomos nós que subimos a Deus. Deus desce. Em Cristo Ele desce e se faz um de nós. E aí Ele faz tudo que precisava ser feito para a nossa salvação, Jesus fez. Não fomos nós apenas recebemos o que Deus faz. Então, Deus desce e faz tudo por nós. Tudo que precisava ser feito está feito. Nós apenas recebemos. E na cruz nós temos a parte menor. Jesus estende os braços para onde? Para cima, para o lado. Quem está do nosso lado? Deus está lá. Quem está do nosso lado é o próximo. Então, assim como Jesus abriu os braços para nos acolher, para nos amar, para dar a sua vida em nosso favor, nós também estendemos a mão para o nosso próximo. Nós acolhemos ao nosso próximo. Aqui é justiça ativa. Perante Deus somos passivos, apenas recebemos, mas perante o mundo somos ativos. Agora sim, nós vamos em resposta ao que Deus fez por nós, nós vamos ofertar regularmente. Nós vamos participar de campanhas especiais para assim mostrar que de fato reconhecemos que tudo provém de Deus. E tudo que nós somos, temos e fazemos é dádiva de Deus, e o que nos resta fazer é compartilhar essas dádivas também como o nosso próximo. Então, é o que Deus fez por nós, e aqui o que nós fazemos é damos as mãos uns para os outros. E aí agora, depois de tudo isso, a pergunta final: o que nos impede de ofertar? O que nos impede de ofertar? Uma das coisas que normalmente nos impede de ofertar são justamente motivações erradas. Que motivações erradas seriam essas? Primeiro, não reconhecer as dádivas de Deus. Não reconhecer todas aquelas coisas que nós acabamos aqui de mencionar. Então, isso é uma motivação. Se eu não reconheço que tudo que sou, tudo que tenho, espiritualmente falando, materialmente falando, que é uma dádiva, que é uma bênção de Deus, então eu não vou ter a motivação certa para a oferta. Eu posso achar, não, mas o que Deus tem a ver com isso? É meu. Eu trabalhei, eu dei duro, eu suei. Então por que eu vou compartilhar? Por que eu vou ofertar para a igreja? Por que eu vou ajudar o meu próximo? Afinal, é meu. Quem pensa assim, não está ciente da graça de Deus. Ainda não entendeu a real ênfase que a graça de Deus nos dá. Outra, não ter a ciência da importância das ofertas. A gente falou, para que servem as ofertas? Elas têm um destino, não são para deixar a igreja rica, para enriquecer seres humanos, mas são para realmente, para as necessidades básicas que toda a igreja terá para manter o seu trabalho. Para a missão, para ajudar os que precisam, é para isso que servem as ofertas. E às vezes a gente acha, não, que é um favor, Não é um favor, Então, outra motivação errada, é buscar interesses pessoais diante de Deus e diante dos outros. Achar que se eu ofertar, eu vou estar acumulando créditos com Deus. Era assim na Idade Média, na época de Lutero.
em que as pessoas compravam a salvação. As nossas ofertas não são para comprar um lugar no céu, elas são aqui, como a gente viu, perante Deus passivos, está tudo feito. Cristo fez tudo por nós, mas aqui no mundo sim, há compromisso, precisamos ser ativos, precisamos nos empenhar e de fato não fazer isso para procurar interesse diante de Deus e nem dos outros, né? Eu vou ofertar para me engrandecer diante das pessoas ou para receber algo em troca, né? Não deve ser por interesses pessoais. Então todas essas são motivações erradas que podem atrapalhar a nossa vida de ofertas, nos conduzir de maneiras equivocadas e assim acabar impedindo e atrapalhando a nossa vida de ofertas. E aí então nós temos o próprio Paulo, ele cita o exemplo dos macedônios e dos coríntios. Os macedônios eles tinham poucas condições, mas fizeram questão de ajudar, e os coríntios que tinham condições, mas eles tinham relaxado nessa oferta especial, nessa campanha especial que Paulo estava organizando. E aí então alerta, o perigo da abundância material. Quando nós temos abundância de bens materiais, de recursos financeiros, isso obviamente é bênção de Deus, é Deus quem concede isso. Mas muitas vezes isso gera no ser humano uma autossuficiência, né? A pessoa começa a se apegar aos bens materiais, se apegar ao dinheiro, aos recursos financeiros e se considerando autossuficiente. Se eu tiver alguma dificuldade, eu tenho lá, eu tenho recursos. E aí a pessoa começa a confiar muito mais no que ela tem do que no próprio Deus. E aí as bênçãos que Deus dá, a abundância que Deus deu, acaba se tornando uma maldição na vida daquela pessoa. Então, se Deus me deu muito, é para compartilhar com quem precisa. Se alguém tem muitos recursos materiais, não está errado ela querer dar uma boa qualidade de vida para sua família, ter uma casa confortável, ela fazer passeios, nada disso está errado, isso não é pecado de jeito nenhum. Agora, se ela só prioriza essas coisas e se esquece de ofertar para a igreja, e se esquece e negligencia a sua ajuda ao necessitado, então aí sim, aí ela está cometendo um erro. Aí nesse caso se torna um pecado. Aí o perigo da abundância dos bens materiais. Então sempre esse equilíbrio, né? Então, se Deus dá em abundância, eu preciso também olhar para aqueles que precisam, né? Mas muitas pessoas às vezes pensam, né? Aconteceu no Rio Grande do Sul, por que eu vou ajudar eles? Vai que um dia aconteça aqui. E aí eu vou precisar, então vou acumular mais e mais para que se um dia isso acontecer aqui, eu tenha recursos guardados. Não é a maneira correta de pensar, isso é confiar em si mesmo, não é confiar em Deus. Então assim, se Deus hoje me dá em abundância, é para também compartilhar com aqueles que precisam. É para isso que Deus me dá, porque assim como hoje o meu próximo precisa, amanhã eu posso precisar. E por isso o apóstolo lhe fala, né, no versículo 13, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e você sobrecarga, mas para que haja igualdade, ou seja, aqueles que têm mais, compartilhar alguma coisa do que têm com aqueles que não têm nada, e assim haverá um equilíbrio. Assim, aqueles que têm muito continuarão tendo o que é deles, e aqueles que têm muito pouco também terão o suficiente para suprir as suas necessidades. Então é nesse sentido. Então, ofertar é um compromisso. Nós temos, a Bíblia fala dessa liberdade, então nós não impomos uma taxa, nós não impomos uma porcentagem, não existe base bíblica no Novo Testamento para isso, mas existe sim um compromisso. E esse compromisso, ele precisa ser honrado. Então, nós temos uma liberdade para nós definirmos esse compromisso com Deus e com a igreja. O quanto nós, de acordo com aquilo que recebemos, podemos ofertar com regularidade, o quanto nós poderemos ofertar em campanhas específicas, em ofertas especiais, mas essa liberdade que Deus nos dá, ela não é uma desculpa para negligenciarmos a vida de oferta. Não é assim, então se eu tenho liberdade, então eu tenho a liberdade de não ofertar nada. Não, aí está errado, aí é uma negligência. Então essa liberdade é para que, de acordo com as nossas condições, a gente então coloque em prática esse compromisso das ofertas. E aí então as ofertas, elas não são um favor para Deus, nem uma mensalidade para a igreja, elas são um compromisso que temos como cristãos. Então,
ofertando, Deus na verdade não precisa das nossas ofertas. Deus não precisa. Agora a igreja vai precisar para que dê continuidade ao trabalho. O próximo ele vai precisar, né? Então para isso são as nossas igrejas. E também não é uma mensalidade, como muitas das vezes pensam, eu preciso pagar a igreja como se assim, eu vou pagar lá, eu tenho direito, como se fosse um clube. Não é assim, né? Não é assim. Tanto é que assim, nós temos esse compromisso de uma regularidade, né, de ser das primícias, mas a partir do momento que alguém estiver passando por uma dificuldade e realmente não tiver como ofertar, não vai ser penalizado por isso, não vai ser penalizado, né? Então, é sempre nesse sentido que nós vivemos esse compromisso das ofertas. Então, com base em tudo isso, nós percebemos o quê? Que a nossa vida de ofertas, ela é um ciclo contínuo. Nós recebemos de Deus, né? Eu recebo de Deus. Eu oferto para a igreja, eu ajudo o meu próximo. E quando eu faço essas duas coisas, eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para aquilo que Ele me dá, os bens materiais que Ele me dá. A mesma coisa vale com nossa fé. Eu tenho a fé. Ela que é para eu guardar só para mim, não é para eu também compartilhar com os irmãos, viver isso na prática com os irmãos da igreja e também compartilhar com o meu próximo essa fé. E aí quando eu faço isso, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Nós falamos muitas vezes em servir a Deus. Como nós servimos a Deus? Quando nós ofertamos com regularidade, ajudamos nosso próximo. Quando nós vivemos a nossa vida de fé e testemunhamos essa fé com o próximo. Isso é servir a Deus. E aí, né, nós servimos a Deus. E Deus continua nos abençoando espiritualmente e materialmente. E nós, a roda gira. É um ciclo contínuo. E aí o ponto é, né, às vezes a gente... qual é a porcentagem? Quanto? Cada um de acordo com as suas condições. Mas o ponto é, 100% da nossa vida deve ser dedicada a Deus. Não é só a oferta que eu dou para a igreja, na oferta regular ou na oferta especial. Não é só o tempo que eu uso para fazer uma atividade na igreja. Não é só os dons que os músicos usam quando estão aqui. Mas é 100% da nossa vida. O tempo que nós dedicamos para o trabalho, para a nossa vida em família, para o descanso. Quando nós fazemos isso reconhecendo que Deus nos dá isso, e o nosso primeiro chamado é na família, é no trabalho, é na igreja, nós temos esse convívio social. Todo o tempo empregado nessas áreas é um tempo ofertado a Deus, quando nós vivemos de acordo com os princípios cristãos. Estamos ofertando todo o nosso, 100% do nosso tempo a Deus. A mesma coisa então, os nossos dons, não é só quando os músicos usam o dom aqui na igreja, mas quando no trabalho, enfim, né, tem pessoas que às vezes usam o dom da música para o trabalho, como seu sustento, né? Então, diversos dons, né? Quem trabalha, quem tem uma profissão, ele usa suas habilidades, usa os seus dons que Deus deu para trabalhar, para prover o sustento de sua casa e para poder também ofertar depois, né? E isso não é só o tempo usado, dedicado para a igreja, mas também o tempo no dia a dia, o trabalho, o uso dos dons, das habilidades no dia a dia, que será uma oferta para Deus. E assim também os nossos bens materiais, não é apenas a oferta que vai para a igreja, mas quando eu pago as minhas contas em dia, quando eu compro o necessário para alimentar e sustentar a minha família durante o mês, até quando eu dou um passeio, um momento de lazer, tudo isso será oferta para Deus. Então, toda a nossa vida é uma oferta para Deus, 100%. É assim que nós temos que entender a nossa vida de ofertas. E aí, Paulo nos diz, Deus ama quem dá com alegria. Quando nós entendemos que tudo que somos, que temos e fazemos é dádiva de Deus e de fato vivemos isso integralmente, em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, de fato nós estamos dando com alegria. Nós estamos ofertando com alegria toda a nossa vida. E Deus ama a quem dá com alegria. Então, que assim Deus sempre abençoe a nossa vida de ofertas. Amém.